Crianças trabalhando, certo ou errado? Crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos já trabalhando e muitas delas sendo a estrutura financeira de uma residência, de uma família, de uma casa. Crianças vendendo balinhas, doces ou qualquer coisa em semáforos, crianças auxiliando, trabalhando na verdade, né? Em oficinas mecânicas, em lava rápido, pequenos comércios, crianças, adolescentes no caso, meninas em sua maioria, trabalhando como empregadas domésticas, garantindo toda a limpeza, toda a organização de uma casa. Trabalhando com casa de família, como se fala, né? E aí a pergunta permanece: é certo isso? É errado isso? E aí? O que diz a lei? O que diz a sociedade como um todo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Esse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre aspectos sociais no caso. O que leva uma criança, por exemplo, a ir para a rua trabalhar? O que acontece? Pais irresponsáveis? Pais que não sabem sequer onde os filhos estão? O que acontece? Vamos conversar um pouquinho então sobre isso. Vamos ver se nós conseguimos chegar a uma conclusão sobre esse tema, crianças trabalhando. Tá legal? Logo após a vinheta retornamos então. Bom, é isso aí pessoal, vamos lá então. Só colocando que esse vídeo é parte do canal Ser da Questão mesmo, não entra naquela outra parte do o que é isso, né? O que é. Enfim, vamos lá. Crianças trabalhando. Hoje aqui na minha região, nós estamos numa temperatura mais ou menos 14 graus. Nesse momento, mais ou menos 14 graus. Cheguei agora da rua, precisei sair, fazer algumas pequenas compras e identifiquei 3 crianças, não tinham mais que 10, 11 anos de idade, nos semáforos vendendo balinhas, vendendo docinhos, vendendo alguma coisa em troca de R$1, R$2. Tá frio, o vento está bem, não é forte, mas presente, temperatura, sensação térmica é menor ainda. E essas crianças não estavam com roupas adequadas à temperatura. Estavam com roupas mais finas, agasalho sim, mas um agasalho que sabemos que não segura, não protege do frio. E aí pergunta, o que essas crianças estão fazendo na rua? Onde estão os pais dessas crianças que deixam as crianças ficarem na rua, expostas ao tempo, ao frio, expostas à violência, expostas a pessoas, de repente, que queiram fazer mal a essas crianças? Pessoas que não têm o intuito de ajudar. E fazer mal é a designação, é a descrição mais correta mesmo para essa situação. Bom, sim, existe uma lei que protege a criança e o adolescente, além do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei eu não me recordo agora qual é, vou ser bem sincero, mas é uma lei que determina que adolescentes, criança e pela nossa lei, crianças vai de 0 até 12 anos incompleto. De 12 anos completo até 18 anos é classificado como adolescente. Então vamos falar sobre adolescentes. De 14 a 16 anos podem trabalhar, podem, desde que sejam como aprendiz. Existem programas hoje do jovem aprendiz que pegam não somente estudantes, mas adolescentes de comunidades de sociedade mais carentes, mais vulneráveis, e oferece então a possibilidade de um pequeno ganho, e essa pessoa, esse adolescente, vai desenvolver atividades profissionais com as características de aprendiz. Aprender algo, aprender uma profissão para que no futuro possa se estabelecer com essa profissão ou se desenvolver. É uma primeira experiência no mercado de trabalho. 14 a 16 anos. 16 a 18 anos já pode trabalhar. Carteira assinada, trabalho direitinho. Desde que, seguindo algumas regras, não seja trabalhos perigosos que coloquem em risco a própria vida, não coloquem em risco questões emocionais, que não prejudique o horário da escola,
que não seja no período noturno, enfim, algumas garantias para esse jovem, para esse adolescente. A partir dos 18 anos, liberado, pode fazer o trabalho que for possível. Ok, essa é a lei brasileira, essa é a lei, o que determina a lei com relação ao trabalho de adolescentes. Perfeito. E agora? E essas crianças, por exemplo, que eu vi hoje? Por que será que elas estão ali? Pais irresponsáveis, pais negligentes. Eu já ouvi. Onde está a mãe dessas crianças que deixam elas assim? Bom, primeiro vamos começar que não é só a mãe responsável pelas crianças, né? É pai e mãe também. Mas onde estão? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é que muitas dessas crianças, sim, elas são a estrutura financeira da casa, porque os pais, por algum motivo, não têm condições de trabalhar, não são recolocáveis no trabalho, em cargos, têm algum problema de saúde, em algumas situações, dependência química também é presente nessa família. E se as crianças não forem trabalhar, a família não come. Pois é. Certa vez, uma cidade próxima aqui, a cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade consideravelmente rica. Tem a região não tão rica, mais pobre, mas em geral é uma cidade muito bonita, muito boa na questão social. E tem uma região que realmente é considerada a região nobre de Canoas, perto de um shopping, o novo shopping de Canoas. E eu passei ali e tinha algumas crianças andando por ali. Cheguei para uma delas e falei, meu, por que você está aqui, cara? É que meu pai fugiu de casa, deixou a gente, e a minha mãe não pode trabalhar, porque ela tem doença. Tentei explorar um pouco mais qual seria a doença e ele não soube me dizer. E aí eu perguntei, você estuda? Não, não estudo. Certo. Sabe me dizer se alguém da prefeitura, já para simplificar, né? Se alguém da prefeitura alguma vez foi na sua casa? Não, ninguém nunca foi. Perguntei para ele, você sabe que tem um lugar aqui perto que se você for lá, eles podem te ajudar? A primeira coisa que aquela criança, era um garotinho, que tem uns 12 anos, que ele me disse foi, não, moço, se eu for nesse lugar, eles vão ver que minha mãe não trabalha, que a gente não estuda e vão tirar a gente dela. Vão colocar a gente num abrigo. E a gente não quer ir no abrigo. Porque se a gente for para o abrigo, a minha mãe não tem mais o que comer. Pois é, situação delicada essa, né? Situação bastante complicada. Então, o que dá para a gente tirar disso? Será que é tão errado assim as crianças trabalharem? Será que é tão errado assim os pais que permitem crianças trabalhando? Com certeza é. É sim. Porém, muito mais errado que os pais, porém, muito mais errado que crianças trabalhando dessa maneira é o governo, é o Estado, são políticas públicas fechando os olhos para essas pessoas mais vulneráveis. É não ter em uma cidade a estrutura de acolher uma família dessa, provendo a essa família condições mínimas necessárias de sobrevivência, que não obriguem crianças nessa idade, que nessa idade, nesse momento, tem que ser criança. Nessa idade, nessa fase da vida, tem que estudar, não tem que trabalhar. É você tirar uma parte da criança, da vida dessa criança, que nunca mais vai ter retorno. Ela vai perder, que é a fase da infância, a fase da adolescência, que é o momento ainda que a criança está em desenvolvimento, e estando em desenvolvimento você tira aquela parte, o desenvolvimento não será perfeito, eu não digo. Não vou colocar assim, que quem de nós temos o desenvolvimento perfeito, mas com certeza será prejudicado na fase adulta. É uma parte da vida dela que ela não está conseguindo viver em plenitude. Então sim, gente, é errado criança trabalhar, mas é muito mais errado que
prefeituras, que estados, que o governo federal permita ainda hoje que crianças precisem trabalhar para que suas famílias comam. Tá certo? Sim, existem vários programas de política visando várias ações da política pública, vários projetos que atendem essas pessoas. Claro que tem. Não serei leviano em falar que as prefeituras não estão fazendo o máximo que podem. Mas, infelizmente, o fazer o máximo ainda é pouco. Não culpa a prefeitura. Culpa o serviço público como um todo. Políticas públicas que não estão sendo desenvolvidas visando realmente a necessidade e a vulnerabilidade que essas pessoas têm. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de desenvolver atividade em uma instituição de acolhimento. Eu sempre falo o seguinte, que instituições de acolhimento não deveriam mais existir. Porém, que bom que elas existem. Porque se instituições de acolhimento existem, é porque o serviço público não, as políticas públicas estão falhando. Se existem crianças em semáforos trabalhando, é porque as políticas públicas estão falhando. Se existem moradores de uma determinada cidade, não importa qual, não vou falar especificamente de Canoas, de qualquer cidade, se existem moradores que estão passando dificuldades em ter uma assistência médica, né, de ter um mínimo necessário para sobreviver, as políticas públicas estão falhando. Vamos parar então de olhar e de culpabilizar apenas a família que permite a criança ir para o semáforo trabalhar, a criança ir para o tempo aí para trabalhar. Isso tem que acabar, isso tem que parar. Essa política que existe de proteção às crianças é justamente pensando nisso. É permitir que as crianças possam ser crianças, possam estudar, possam se desenvolver nesse período deles de maneira plena e absoluta. Também essa questão, eu não ia entrar, mas eu vou entrar assim, só para perceber a gravidade da situação. Crianças trabalhando, quando eu falo isso, eu falo em trabalhos geral, né? Em geral. Prostituição também é trabalho. Prostituição infantil é uma forma de trabalho de crianças e adolescentes estarem trabalhando. Coibir o trabalho infantil também é coibir a prostituição infantil. É complicado isso. É uma coisa muito mais ampla. Então aquela pessoa que passa em um semáforo e vê uma criança trabalhando, vendendo balinha, fica indignada. Mas, sabendo que existem regiões do nosso país que as crianças aos 12 anos, aos 11 anos de idade, são colocadas no mercado de trabalho da prostituição infantil, e faz de conta que não vê. Faz de conta que não... Prefere não saber que existe para não ter que se posicionar com relação a isso. Então, pessoal, vamos pensar bem nessa situação. O que será que eu estou fazendo em prol dessa população, dessas pessoas, para que não seja necessário crianças indo para a rua trabalhar? Alex, você quer o quê? Que eu alimento essas pessoas? Você quer que eu dê uma cesta básica? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Claro, se puder, ótimo. Maravilha. Nós estamos passando por um momento que está difícil para todo mundo, está bem complicado. O que eu estou falando é para se indignar realmente com essa situação. É para, percebendo que existe uma situação como essa na tua cidade, não fique calado ou apenas reclamando e culpabilizando a família dessa criança. Mas que vá culpar, que vá responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Que são as pessoas responsáveis em elaborar políticas públicas que atendam essa população. Ninguém fica na rua porque quer. Ainda mais uma temperatura fria como essa, as temperaturas frias, noites geladas como essa que nós estamos passando.
ninguém fica na rua porque quer. Tá certo? Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A questão do trabalho infantil é crime hoje, inclusive perante a lei. É uma situação onde crianças perdem parte de seu desenvolvimento em função do trabalho. Ah, sim, antigamente as crianças começavam a trabalhar aos 5 anos de idade. Meu pai conta a história de quando ele era criança, ele já saía para vender doce nas ruas de onde ele trabalhava, onde ele morava. Tudo bem, gente. Mas naquela época, meu pai está com mais de 80 anos. Naquela época não tinha políticas públicas visando o bem-estar das crianças. A criança realmente era vista como alguém, como uma pessoa que tinha que ser lucrativa, não, mas tinha que ser útil para a economia. As coisas mudaram. Nós vemos muitos adultos hoje sofrendo, muitos idosos sofrendo, em função de não terem vivido algumas partes da vida e reclamam. Eu identifico no meu consultório pessoas com uma idade um pouco mais avançada, acima de 70, 80 anos, próximo aos 90 anos, que sentem falta de um período que não viveram. É estranho isso, né? Mas é bem assim. Então, se hoje existem essas leis, vamos fazer cumprir. Elas não vieram de bobeira, elas não vieram porque alguém não tinha nada para fazer, então criaram essas leis para proteger crianças e adolescentes. Certo? Então, pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado. Gostaram? Dê um clique aí no nosso inscreva-se, né? Faça parte do nosso grupo. E até a próxima. Até o nosso próximo vídeo. E antes do nosso próximo Ser da Questão, haverá o nosso outro projeto que nós estamos desenvolvendo também. Tá legal? Fiquem bem. Até nosso próximo encontro.